Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, o quarto e último gravado na Póvoa de Varzim, durante o encontro literário Correntes de Escritas. Entre os mais de 80 escritores ibero-americanos que participam na 17ª edição do festival, a nossa escolha recai agora em Manuel Jorge Marmelo. Nascido em 1971 no Porto, Jorge foi jornalista durante cerca de um quarto de século e é, neste momento, assessor de imprensa... Dito assim, um pouco assustador. Não deixa de ser verdade. Mas começaste muito novo, vamos dizer que começaste muito novo. E é, neste momento, assessor de imprensa da Câmara Municipal de Matosinhos. Em 2016 assinalam-se os 20 anos da sua carreira literária. Pronto, não escapas. Quase um quarto de século também. Quase um quarto de século, que abarca 10 romances e vários livros de contos, mas também teatro e crónicas. O romance mais recente é O Tempo Morto é um Bom Lugar, editado pela Quetzal. Chegou à nossa conversa de canadianas, depois de uma lesão contraída num jogo de futebol entre amigos, à maneira do craque da bola que nunca chegou a ser. Olá Jorge, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite. Estás melhor da perna ou nem por isso? Ainda não noto grandes melhoras. O primeiro livro que nos traz é 100 Anos de Solidão. É considerada uma das mais importantes obras da literatura latino-americana. Aliás, as tuas escolhas, ontem eu estava a comentar isto contigo, até são bastante clássicas, mas não deixam de ter alguma coerência entre todas. A primeira é 100 Anos de Solidão. Porquê os 100 Anos de Solidão do García Márquez? Eu lembro perfeitamente da altura em que li o livro. Eu era um miúdo, tinha talvez 16 anos ou 17 e trabalhava em part-time num gabinete de contabilidade, uma coisa também um pouco estranha vista a esta distância. E já gostava de ler, mas lia coisas sem grande profundidade e o 100 Anos de Solidão foi-me emprestado por um colega do gabinete de contabilidade. E eu consigo associar o momento em que li esse livro a uma mudança no tipo de leituras que eu fiz. A partir daí creio que me tornei um leitor mais criterioso e mais exigente e de algum modo, se todos nós escrevemos a partir daquilo que lemos, eu creio que esse livro também me ajudou a mais tarde transformar-me em escritor. Para ti, então, foi uma coisa seminal mesmo? Foi um despertar para... Sim. E lembro perfeitamente qual foi o livro também que li a seguir, também emprestado por esse colega, que foi A Jangada de Pedra do Saramago. E a partir daí tornei-me... Se eu já tinha algum gosto pela leitura e pela escrita, a partir daí creio que posso dizer que me tornei de facto um leitor e depois por consequência também um escritor alguns anos depois. E ficaste enfeitiçado, como tanta gente, pela celebérrima primeira frase do livro. Sim, claro. A famosa manhã em que o meu pai me levou a ver o gelo. A ver o gelo, exatamente. Fiquei enfeitiçado. Mágico, sim, não é? Sim, fiquei enfeitiçado pelo livro todo e reli-o há não muito tempo atrás, talvez há 2 anos. Quis voltar a esse livro e a magia de facto mantém-se. Primeiro dei conta de que me lembrava de muito pouco do livro, de facto. Tinha lido o livro, tinha ficado com aquela muito boa impressão, mas já me lembrava de muito pouca coisa do enredo do livro. Mas lembravas o quê? Macondo, a cidade, sim, as maneiras, o ambiente? Mesmo o ambiente, só o básico, o enredo... Tinha-se-me varrido, dei conta, enquanto li o livro, que já tinha muito pouca memória do enredo do livro, mas aquela impressão daquela escrita absolutamente límpida e mágica, essa ficou comigo até... É também uma arte da narração, não é? Sim. Da efabulação. O García Márquez é pena que já não escreva mais livros, porque eu acho que li todos os livros dele, inclusivamente a biografia, o Viver para Contá-lo, e sei lá, eu podia ter escolhido qualquer dos livros do García Márquez. Eu lembro-me de ter lido A Crónica de uma Morte Anunciada, que é um livrinho muito pequenino, e aquilo é... Assim, do início ao fim aquilo é absolutamente perfeito e é um livro muito pequeno mesmo, mas é uma narrativa absolutamente
É isso, perfeito, não é preciso procurar mais adjetivos. Também foi ter sido seminal, como disse a Inês, que tu de certa forma fazes um pastiche mais ou menos de Macondo, uma espécie de Macondo na Mentira Mil Vezes. Eu, quando escrevi aquela história do Homem Zebra, não tinha presente essa influência. Provavelmente sim, tudo aquilo que lemos mais ou menos conscientemente acaba por nos influenciar, mas não, acho que só... Mas reconheces que há ali qualquer coisa do sim, eventualmente sim. Eu sei exatamente como é que essa história do Homem Zebra nasceu e já contei esta história. Eu estava a correr, a fazer a minha corrida semanal na Marginal do Porto e ao ouvir no iPod uma música da Cesária Évora em que ela repete constantemente a palavra zebra, o que é que tu és, peixe branco ou preta, e essa imagem de um ser que não se sabe se é branco ou se é preto foi que me inspirou a escrever aquela história. Agora, obviamente que na altura de escrever provavelmente pensei ou não pensei, inconscientemente tinha presente essas muitas leituras que fiz do Gabriel García Márquez. E achas que serias um escritor diferente se não tivesses lido o García Márquez? Com certeza que sim. Seria um escritor diferente se não tivesse Embora lido... a influência não seja muito explícita naquilo que escreves, porque és um escritor muito diferente do que o Gabriel García Márquez era, não é? Sim, quer dizer, eu acho que até ontem alguém dizia isso numa das mesas. Nós, todos os livros nos influenciam mais ou menos conscientemente, todos aqueles que lemos. Não... Por acaso há pouco tempo também li uma crónica do Manuel António Pina que diz isso. Nós somos os livros que lemos, mas também os que não lemos. Ou seja, se eu não tivesse lido o Gabriel García Márquez, seria certamente... Serias influenciado pelo facto de não teres lido, não é? Exatamente. Este é também um livro que tu recomendas frequentemente por ter sido um livro tão importante, que leste tão cedo na vida. É um livro que também vais recomendando às pessoas ou é um segredo só teu? Não, vou recomendando, aliás, sempre que tenho que responder àqueles inquéritos qual é o livro da sua vida, eu acabo por dizer sempre esse, até por este caráter simbólico que comecei por explicar. Acabo por, sendo muito difícil de escolher no meio de tantos livros, o livro da minha vida, acabo por sempre referir esse, porque tem esse caráter seminal, como tu disseste, para mim... Eu estava a pensar porque tu és pai, não é? É também um livro que tu tentas... Ou tentaste, não queria dizer impor, mas... Impingir, no fundo. Impingir. Não, nunca impingi absolutamente nada aos meus filhos, nem sequer aos meus próprios livros. E é contraproducente, impingir geralmente não resulta. Nunca tentei. Tenho 2 filhos que têm caminhos de leitura completamente diferentes, tornaram-se os 2 razoáveis leitores, mas sem nenhuma influência minha. A história mais curiosa provavelmente até é do rapaz que é mais novo e que um dia, quando tinha 15 anos, me chegou com uma lista de livros que alguém mais velho lhe tinha feito, a perguntar se eu tinha aqueles livros, e era coisas tipo Kafka, Nietzsche, e eu fiquei a olhar para a lista tipo, mas tu vais ler isto? e ele de facto leu os que eu tinha. Eu lembro de quando lhe emprestei o Assim Falava Zaratustra, achar aquilo muito estranho, ele ia ler aquele livro naquela idade. E depois perguntei-lhe, sobreviveu, e perguntei-lhe, mas tu gostaste do livro e tal? Ele disse, gostei, o meu livro preferido continua a ser os papéis de capa do Manuel António Pina, mas também gostei deste e tal. E o colega do Gabinete de Contabilidade, mantiveste algum contacto com ele? Sim, sabes se ele alguma vez leu os muito, seus livros? muito regularmente, porque é ele que trata dos meus impostos. Portanto, é um homem dos livros, outro tipo de livros. Mas e ele acompanha a tua carreira literária? Sim. É uma espécie de padrinho, se calhar. Quer o na altura nosso patrão, agora sócio dele, porque ele se tornou sócio da empresa, costumou aparecer nos lançamentos dos livros quando são no Porto. Mantenho esse contacto. Vamos passar para a segunda escolha, que é outro clássico. Este é ainda maior do que o do García Márquez, o Dom Quixote. Aliás, é curioso que o 100 Anos de Solidão é o segundo livro mais vendido de sempre da língua espanhola, só atrás do Dom Quixote. Não tinha ideia disso. Portanto, os 2 livros, não só em termos de vendas, mas de importância também para a história da literatura. O Dom Quixote, eu creio que é a primeira vez que há uma repetição de escolha, porque também foi a minha escolha no primeiro episódio. Sim, e é natural que venha a ser escolhido por mais pessoas, porque de facto
E puxando a brada à minha sardinha, eu acho que é um dos grandes livros de sempre da história. Mas quando é que surgiu na tua vida de leitor? Bastante tarde. Eu li o Dom Quixote talvez há uns 4 ou 5 anos, porque o tamanho do livro assusta um pouco quando se pega no calhamaço. É daqueles livros que, se não se lê quando se é muito novo, depois é difícil encontrar tempo para o encaixar na vida e nas leituras que muitas vezes temos que fazer, não é? Sim. Mas eu fiz questão de o ler, quer dizer, reconhecendo que todos nós temos lapsos de leitura, e esse era um lapso grave, e houve uma altura na minha vida que tentei corrigir alguns desses lapsos e fui ler o Dom Quixote. E o Dom Quixote é muito engraçado porque nos dá bastante a medida do quão pouco originais conseguimos ser hoje em dia. Já está ali tudo aquilo que hoje em dia é considerado muito moderno, a metaficção, a metaliteratura, já está tudo ali. Na verdade, o Cervantes já tinha inventado todas estas coisas que nós agora achamos. Ou seja, ele de certa maneira inventa o género romanesco e depois inventa já também o que subgénero. viria depois. É extraordinário. Mas deu-te como... Tu também já leste o livro sendo escritor e tendo já uma grande experiência de criação literária. Enquanto criador, também foi interessante para ti veres os mecanismos, as técnicas que o Cervantes põe ali em marcha. Sim. Aliás, eu tenho uma curiosidade em relação ao livro, que é tentar ler uma tradução menos descolada do original, ou seja, eu li a tradução ou a adaptação do Aquilino Ribeiro, foi essa versão que eu li, e tenho alguma curiosidade de tentar agora ler uma versão mais próxima do original, com menos adaptação. É muito mais uma versão do que uma tradução. Pois. Foi essa que eu li. Eu li a do Aquilino Ribeiro e tenho alguma curiosidade agora de... Eu diria que aquilo é mais Aquilino do que Cervantes. Pois é possível que sim. E é por isso até que eu tenho precisamente essa curiosidade, porque acho que me permitirá perceber melhor esses mecanismos. No entanto, leste-o só há 4 ou 5 anos, já depois de ser escritor, de uma data de outras leituras que fizeste, mas teve um impacto forte para ti. Sim, nesse sentido no fundo, de confirmar uma ideia que eu já tinha, que é a originalidade que muitos apregoam quando leem um livro. Eu tenho sempre algum rebuço em dizer que o meu livro é super original, porque primeiro não, a quantidade de livros que eu possa ler na vida será sempre bastante pequena relativamente a todos os livros que se publicaram no mundo até agora. E, portanto, é difícil dizer que nunca ninguém fez aquilo, porque na verdade não conheço. E o Dom Quixote, sendo um livro tão antigo, um livro com 600 anos ou algo por aí, 400. Foi em 1600. Sim, exatamente. 400 e tal. Com 400 e tal anos, dá bem a ideia disso, de como as pretensões à originalidade às vezes são mesmo só isso, pretensões, porque há muita gente, e alguma há muitos anos, como neste caso, que já faziam coisas que hoje são consideradas modernas, originais. Não tiveste medo de te desiludir? Ou seja, quando, obviamente, um grande clássico, tu partes sempre com uma grande expectativa, mas muitas vezes, e há pessoas que vão ler os clássicos e não percebo porque é que há tanta alaria à volta disto, porque a mim não me diz nada, porque justamente passaram 400 anos, o mundo é diferente, o estilo de escrita é diferente e às vezes há desilusões, mas neste caso não tiveste medo de desiludir? Não, também não parti com uma grande ilusão, parti essencialmente com curiosidade, não parti achando que ia ser uma experiência brutal, parti com a curiosidade de tentar perceber porque é que aquele livro tanto tempo depois ainda tem a importância que tem. Aconteceu, por exemplo, com o Ulisses do James Joyce, ou seja, gostei muito do jogo de linguagem, mas depois o livro em si não me tocou, digamos assim, não seria um livro que eu poria nos meus 20 preferidos ou nos meus 50 preferidos. E acontece-te, como muitos outros escritores, que os grandes livros te dão vontade de escrever mais, é uma coisa, os escritores um escritor que me dá vontade de acabar de ler e começar a escrever é o Garcia Marques. Se tivesse que indicar um autor que tenha esse efeito, é o Garcia Marques.
No caso do Dom Quixote, não. É só, pronto, a admiração sim, e sim. o respeito pelo monumento que é, não é? Sim. E depois é também um livro que, na verdade, são 2 livros. Foi originalmente publicado separadamente e que agora normalmente é apresentado junto na maior parte das edições. Ou seja, também há essa... Até essa coisa dos fascículos. E o que é que te surpreendeu mais do que tu sabias? Porque nós todos temos uma imagem do que é o Quixote e depois o Quixote nunca é exatamente aquilo que nós tínhamos na cabeça. O que é que te surpreendeu mais ao descobrir o texto real do livro? A ideia que eu tinha do Quixote, a minha ideia original é a da banda desenhada do Quixote que vi quando era miúdo. Portanto, eu já sabia que existia o Sancho Panza, que iam aparecer os moinhos de vento como se fossem guerreiros e gigantes, e portanto já tinha todas essas histórias principais, já as tinha de memória dessa memória infantil. O que me surpreendeu mais provavelmente foi o facto dessas histórias a que nós normalmente temos conhecimento pela lenda ser apenas uma pequena parte das muitas histórias, porque de facto aquilo depois saem histórias dentro de histórias e é uma enorme sucessão na verdade de loucura. Foi provavelmente o que me surpreendeu mais, essa riqueza de... E é também a história do Dom Quixote, que é um grande leitor, tão grande leitor que enlouquece por causa da leitura. Que é igualmente uma coisa, hoje em dia, muito moderna. Sim. E tu, como leitor, como é que te classificas? Para além dos teus afazeres e da tua escrita, como é que te organizas enquanto leitor? Pegas num autor, lês tudo de seguida, tens pausios, como é que funciona a tua vida? Quando encontro um leitor que me agrada, normalmente um escritor. Quando encontro um escritor que me agrada, normalmente tento ler tudo ou quase tudo. Sei lá, o Gabriel Garcia Marques tem tudo, o Saramago tem tudo, o Rubem Fonseca tem tudo. Eu tenho para aí 40 Rubem Fonseca, acho que tenho mesmo quase tudo, mesmo algumas coisas que já são difíceis de encontrar. Os primeiros livros dele foram editados em editoras muito pequenas, consegui que me e trouxessem. Tens o fetichismo da primeira edição? Isso não. Pode ser uma edição qualquer, mesmo daquelas que saíram com jornais e não sei o quê. Isso faço, sei lá, o Vila Matas. Quando encontro um escritor que me agrada, vou atrás normalmente e quero acompanhar. Vais atrás, mas no caso do Vila Matas, literalmente, gostas também de conhecer os escritores? Não, até porque já tive algumas más experiências, sim. Curiosamente, o Vila Matas conheci-o aqui na Póvoa e foi super simpático. Ele sabia que eu tinha dado o nome o título ao Onde o Vento Me Levar a partir de uma crónica dele em que ele contava que tinha encontrado essa frase escrita numa casa de banho e que achava que aquilo dava um bom título para um livro e então depois ele trazia-me a edição inglesa, creio eu, do Mal de Montano, assinada, autografada. Foi bastante simpático, mas já tive outras experiências menos desagradáveis. Portanto, mas não vamos falar dessas, não é? E às vezes acabam por estragar uma boa relação de leitura. Eu não sei se é muito curial dizer isto, mas eu lia o Luís Sepúlveda também nesse regime consecutivo e depois, quando o conheci aqui nas correntes, deixei de o ler. já diz tudo. Deixaste de tentar conhecer escritores. E escritores? Bom, não vamos falar disso. Passamos para o Crime e Castigo. Já não é a primeira vez que este tema surge no nosso podcast e, portanto, eu vou ter de te perguntar se és a equipa Tolstói ou a equipa Dostoiévski. Sou mais a equipa Dostoiévski. Totalmente. Sim. E então, como é que surge o Crime e Castigo? O Crime e Castigo eu já li há muitos anos. Eu acho que li o Crime e Castigo antes de me tornar jornalista, inclusivamente, ou seja, antes dos 18 anos. Comprei numa feira de livro no Porto, uma daqueles livros à antiga com letras muito pequenas. Demorei meses a ler aquele livro. E fiquei assim com algumas recordações que provavelmente são as mais estúpidas possíveis para aquele livro, mas recordo-me sempre que no funeral da senhora que eu
o Raskolnikov mata, aparece uma garrafa de vinho do Porto. É o orgulho bairrista a falar. Provavelmente por orgulho bairrista, e depois lembro-me sempre que é um dos personagens que se chama Marmeladov. Portanto, fiquei com essas duas memórias muito que é estranho, e evidentemente lembrar-me do livro. O homicídio, lembro-me do homicídio. Aliás, há pouco tempo até fiz uma brincadeira no blog por causa do julgamento dos ativistas angolanos, em que o juiz quis que o livro que tinha inspirado a suposta rebelião fosse lido em tribunal. Eu achei aquilo E foi lido em tribunal, exatamente. Eu disse primeiro que aquilo é um programa de incentivo à leitura espetacular, e espero que no próximo homicídio de uma velhinha leiam O Crime e Castigo na audiência. Para além dessas duas memórias que nitidamente criaram impacto, o que é que no livro te levou a transportar contigo esta predileção, esta relação com o livro? Desde logo, eu por ter começado a ler a ler criteriosamente pelo Garcia Marques, fui sempre um leitor muito mais de escritores latino-americanos, por isso é que eu gosto tanto das correntes de escrita, porque é precisamente centrado neste... provavelmente neste momento um dos mais veteranos, não é? Sim, eu vim para aí a partir do segundo ou do terceiro ano, sim, já sou... Para além de 25 anos de jornalismo, 20 anos de carreira, 15 anos de correntes de escrita. 15 anos de correntes, exatamente. Portanto, eu comecei a ler muito por aí, por latino-americanos, e de algum modo o Crime e Castigo, naquela fase da vida, mostrou-me que era possível escrever de outra maneira, de uma maneira mais fria, mais cerebral, e ser igualmente uma experiência muito rica. São outros mundos, não é? Sim, outro mundo, exatamente. Foi a tua porta de entrada para outro estilo de... Para uma literatura diferente, sim. Sim. Força. Não. Até agora íamos tropeçando um no outro. Tropeçamos um no outro. E da literatura russa, que é uma espécie de continente literário em si mesmo, disseste que optas mais pelo time Dostoiévski, e que outros escritores russos é que colocarias na mesma... Não necessariamente na equipa Dostoiévski, mas na tua equipa. Na minha equipa. Não tenho muitos. Quer dizer, eu lembro que há semanas atrás li os contos de São Petersburgo do Gogol, mas não é tanto a minha praia, continua a não ser a minha praia esse género de literatura. Gosto muito do Dostoiévski, mas depois não tenho assim outros eslavos Como jornalista chegaste a cobrir casos de tribunal e de crimes? Sim, em alguns casos, sim. Já depois de ter lido Dostoiévski? Porque o Dostoiévski é de certa maneira também uma janela para a condição humana e para questões morais da culpa, etc. Exatamente, sobretudo essa dimensão, essa é uma memória que eu tenho, que eu mantenho do livro, o remorso do Raskolnikov, que depois acaba por nunca se concretizar, ou seja, ele vive todo aquele tempo ameaçado, sob a ameaça de ser descoberto como o autor do crime, mas depois na verdade nunca chega a ser apanhado, e o único castigo que ele tem é aquele que ele de facto se auto-inflige. Nós somos sempre os mais implacáveis juízes de nós próprios, não é? De certa maneira. Ou não? Não sei. Não, eu creio que não, por acaso. Vendo o que vai por aí pelo mundo fora, acho que a consciência é uma coisa que não pesa a toda a gente do mesmo modo. Acho que há pessoas que dormem. Porque ele vivia naquela época e foi formado daquela maneira e tinha, no fundo, aquele... organização mental, mas se calhar hoje em dia a culpa não é assim uma coisa tão... Eu não sei sequer se tem a ver com o período histórico. Eu acho que aquela expressão que utilizamos muito, o pesar na consciência, não é uma coisa que eu acho que as pessoas que cometem grandes atrocidades normalmente dormem bem com essas atrocidades, e acho que esta coisa da consciência é de facto algo que é só para algumas pessoas que a têm. Acho que há muitas pessoas que não têm consciência, não sentem culpa, que não tem, exatamente, não é? não sentem culpa,
e isso todos os fascina-te, dias. Essa ambivalência moral ou ausência de moral e a questão do mal também, como escritor, não estou a falar já do Dostoiévski, é um tema que te interessa? Sim. Bastante. Que provavelmente ainda não é a hora de falar disso, porque só ontem é que a Lúcia Mel, a minha editora, disse que gostou muito de ler o próximo livro, que há de talvez sair um dia destes. Mas anda por essas áreas pelo mal. O último era muito também um retrato do país e até da tua situação na altura, de recente desempregado e de uma grande desilusão com o estado em que o país estava. Continuas com essa preocupação, sem entrar em pormenores, com essa preocupação de olhar para a realidade concreta do país e da sociedade na tua escrita? Sim. Eu, quer dizer, não consigo sequer conceber aquilo que escrevo sem ter mais ou menos presente o mundo que me rodeia. Não, teria que não ter contacto com o mundo exterior. Assim, não te imaginas a escrever sobre um país imaginário com nomes... Não, até imagino e como sabes, o Tempo Morto é um bom lugar, tem um país imaginário, só que é um país imaginário que no fundo nós reconhecemos muito bem. Se reconhece muito bem e eu creio que até foste tu que me perguntaste se eu tinha pensado na Coreia do Norte quando imaginei aquilo. Não, pensei em Portugal mesmo. Isso já distante sobre a situação. Voltando novamente ao Dostoiévski, só porque queria fazer esta pergunta, e tu próprio admites que a tua praia é mais... É mais latino-americana. Eu gosto mais de calor, na verdade. Exatamente, é mais do calor. Mesmo na literatura, mais As de praias calor. russas não são muito convidativas. Não conheço nenhuma, mas não tenho vontade. Mas que ao mesmo tempo o Dostoiévski e a literatura russa foi um olhar diferente, de uma forma diferente. Intercalas os dois? Sim, intercalo. Sei lá, eu gosto de ler, gosto muito de ler Kafka, gosto muito de ler Walser, há autores do Norte que também me agradam. Uma das experiências recentes que eu tive foi, por exemplo, ler aquele, creio que agora finlandês, o Paasilininen. Sim. Que não achei muita piada, mas pronto, quis conhecer essa... É um humor muito finlandês. Sim, é um humor estranho. Sim, que há humor finlandês. Parece que é? sim, aquilo, não sei se é da tradução, mas dá a ideia que há ali qualquer coisa que nos escapa. Mas vou tentando ler também coisas de, sei lá, Bom. Ficamos. É um islandês muito. Eu gosto muito dos livros dele. Li os 2 ou 3 que estão publicados cá e são livros absolutamente fascinantes. E, portanto, não é aí não é pelo humor, é por termos assim contacto com uma realidade que nos é completamente estranha. Aquele país praticamente desabitado. Agora não sei como é que é, mas no tempo em que aqueles livros foram escritos tinha pessoas. O Laxness, exatamente. Chegámos lá. É como um país muito pouco habitado, em que havia pessoas a viver completamente isoladas e com valores morais completamente distantes daqueles que nós temos hoje em dia. Quer dizer, aquela história do livro mais conhecido, que é Gente Qualquer Coisa, mas que agora não me ocorre. É absolutamente brutal aquela realidade, aquela família completamente disfuncional. Foi uma experiência de leitura. Reflete um bocado o caráter agreste da própria geografia e da paisagem, não é? Sim, foi um livro que me marcou muito, e depois fui ler aquilo que creio que foi só um que saiu a seguir, mas também não garanto. Cavalo de Ferro, não é? Sim, da Cavalo de Ferro. Pronto, e do calor latino-americano, passando pelo frio russo, chegamos ao fim. Obrigada, pela Jorge. chuva da póvoa lá fora. Pela chuva da póvoa lá fora, mas é um clássico das correntes descritas. Para quem não sabe, chove sempre na póvoa durante as correntes descritas. Já houve anos melhores. Recordar que podem encontrar 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques numa edição da Dom Quixote, com um preço entre os 16 e os 18 euros, dependendo do sítio onde estão à procura. O Dom Quixote
como já sabem, está disponível em várias editoras, com edições que vão desde o livro de bolso até ao de luxo, com preços entre os 11 e os 40 euros, e Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, também disponível em várias editoras. A que usamos é da editorial Presença, com a tradução de Nina Guerra e Filipe Guerra, feita diretamente do russo e que custa à volta dos 22 euros, mas podem encontrar outras edições entre os 16 e os 25. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. E até à próxima semana com um novo convidado e já não nas correntes de escritas. É verdade, infelizmente. Vamos ter saudades. Até para a semana.